Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos num momento tão especial, num lugar tão agradável, onde queremos estudar um pouquinho mais do Teu amor, da Tua vontade para a nossa vida, para vivermos de maneira mais feliz, de maneira melhor, contigo, com os outros e conosco mesmos. Nós pedimos a Tua presença, a Tua bênção conosco, tocando nossa mente, nosso coração, com Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Na montanha, agora vocês já sabem, né? Que montanha é essa? Alguém não sabe? Que lago é aquele? Meus meninos cantam, como falei, todo dia. O Mar da Galileia, no Mar da Galileia, eles cantam. E Jesus ali fez aquele sermão que foi realmente impressionante, porque ele toca em tanto assunto, ele fala sobre tantas coisas diferentes. E eu acredito, pelo que eu vejo aqui, que Mateus fez um resumo, porque eles ficaram o dia inteiro lá na montanha. E Jesus trata de todos os assuntos, e ele foi colocando o que tinha de mais importante e essencial em 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. E aí, este mês, ou parte desse mês, porque esse mês tem 5 sábados, os 4 primeiros, nós já estudamos sobre ansiedade, espero que tenha ajudado os ansiosos. Quem é ansioso aí já colocou em prática? Já? Não? Continua ansioso? Tenta de tudo, até o que Jesus falou. Essa é a primeira coisa, vai que vai dar certo. A Michelle vai me falando uma coisa hoje, a gente estava conversando, e isso é muito sério. A gente tem dificuldade de viver o momento, o presente. Eu tenho essa dificuldade, eu assumo. Por isso que eu falei para ela, eu tenho dificuldade de ouvir o que ela fala. Porque minha cabeça está ou no passado ou no futuro. E aí ela me falou uma coisa que vai ajudar muitos de vocês a pensarem. Ansiedade é a mente que não conseguiu sair do passado. Não, que não sai do futuro, né? Está ansioso, não sai do futuro. E depressão é a mente que não sai do passado. Não conseguiu, ficou lá no problema que aconteceu. Então, ansiedade e depressão são os 2 problemas que a gente enfrenta, que a gente vê que realmente é sério, e tem a ver com isso. Não conseguiu se libertar do passado e não consegue se despreocupar com o futuro. E é Deus que resolve isso aí. Não vive o presente, não está aqui agora. E aí a vida está passando, porque presente é uma coisa que praticamente não existe. Já passou. Esse momento já virou passado. Não tem, o presente é muito transitório. Está assim, a gente está em movimento o tempo todo. Cada segundo que passa transforma futuro em passado. E a gente está andando. E se você não está aqui, não está vivendo. Não está vivendo. Você pode estar revivendo, pensando no futuro, no passado, ou pensando, fazendo planos, sonhando, pensando nos problemas que estão vindo no futuro. Aí você também não está vivendo. Está em ansiedade. Então a gente vai ter que voltar nesse assunto. Vamos ter que voltar no assunto da ansiedade. Semana passada a gente viu sobre inimigo, como lidar com o inimigo, como tratar com o inimigo. O que Deus falou? Não se vingue, coloca nas mãos de Deus, Ele resolve, Ele é que vai cuidar disso. E hoje o assunto é sobre julgamento. E eu vou dizer uma coisa, o que mais tem nesse mundo é juiz, não é? O que mais tem nesse mundo é juiz. A gente acha que é advogado, porque advogado tem muito. Pelo menos lá no Brasil é assim, você pergunta para um jovem, ele vai fazer faculdade, aí ele não sabe o que fazer, ele acaba fazendo o quê? Vai fazer direito. E acaba não fazendo certo, né? Ele vai fazer direito e não faz direito. Porque quem faz direito, quem se torna advogado, tem 1000 opções. Você pode fazer muita coisa, tem muitas opções. É um leque muito grande. Além de que o pessoal fica pensando, né, nos benefícios da profissão e tal, dá muito recurso, né? Agora, eu estava vendo esses dias uma entrevista com o Jô Soares. E lá ele estava falando do padroeiro dos artistas. Artistas de circo, saltimbanco, atores de teatro, de cinema, de TV e tal. E foi falando e tal. É o mesmo padroeiro dos advogados. Por quê? Porque advogado também é ator. É verdade. Advogado também é ator. Ele é um artista. Então é o mesmo padroeiro. Pode pesquisar. Eu não sou muito de entender de santo, mas é bem por aí. Mas o que mais tem é juiz. É juiz. O que mais tem nesse mundo é juiz. Todo mundo julga todo mundo. E acha que... E o juiz de futebol é o que mais sofre, né? Porque hoje em dia com VAR, então, aí pronto, ele não tem como errar.
Mas todo mundo sabe, julga e acha que está certo e tem o conhecimento. Então o que mais tem no mundo é juízo. E aí Jesus falou o quê? O que Jesus diz para nós a respeito do julgamento? Ele vai fundo nisso. Porque julgar os outros é fácil, né? E a gente faz isso num instante. Agora, quando julgam mal a gente, quando eu estou do outro lado da história e eu me sinto mal julgado, como dói, como é ruim. As pessoas interpretam mal nossas palavras, interpretam mal nossas ações, nossas atitudes, querem decidir por nós o que nós pensamos, o que nós sentimos. E aí a gente tem que dizer para a pessoa, não coloca a palavra na minha boca que eu não disse. Não põe sentimento no meu coração, porque não é esse que eu tenho. Nem pensamento na minha mente, porque não é assim que eu penso. Mas as pessoas julgam. E Jesus foi ou não foi mal julgado? A pessoa mais pura que viveu nesse mundo, mais perfeita. E olha como ele foi mal interpretado e foi mal julgado. Ele sabia o que estava falando. Não só por ser Deus e ter todo o conhecimento, mas por experiência própria. Ele sabia o que é ser mal julgado. E isso é muito bom a gente entender, porque quando eu passo por um problema como esse, eu posso ir a Jesus e conversar com ele diretamente, porque ele sabe exatamente o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Ele foi traído como a gente foi traído. Ele sofreu como a gente sofre. As mesmas coisas que a gente passa, ele passou. E ele foi mal julgado como a gente é mal julgado. Mas aí ele deu a dica para nós, ele falou para a gente no Sermão da Montanha. Ele disse assim, olha, vocês, meus seguidores, meus discípulos, vocês, por favor, não julguem. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Interessante que Jesus usa esses termos, né? Ó, ele usa o termo critério, com que você julgar, você vai ser julgado. Com a medida com que você medir, você vai ser medido. E aí tem uma expressão que a gente usa assim, que a gente mede com a nossa própria régua. Já viu essa expressão? Porque cada um tem uma régua de um tamanho diferente. É ou não é? Cada um vê a coisa de um jeito diferente. Cada um vê a coisa de um jeito diferente. Você olha e eu fico pensando, isso é uma coisa filosófica, não sei se eu sou maluco, mas como a gente olha para os objetos e às vezes tem um senso comum. Por exemplo, só um louco para dizer que a Gisele Bündchen não é bonita. Você encontrou alguém que vai dizer que aquela mulher não é bonita? Porque tem umas que a gente fica na dúvida, né? Tem gente que fala assim, é bonita, tem outras que falam, é feia. Ah, essa é atraente, essa não é. E aí estão medindo com a própria régua. Porque para uns é atraente, para outros não é. Mas tem coisa que é universal, consenso universal. E, assim, é unânime, todo mundo vai olhar e vai falar. Então aí é fácil de julgar. Mas para algumas outras coisas, a gente fica naquela dúvida. Porque cada um vê o mundo com seus olhos. E aí eu fico pensando, quando a gente abre um perfume, e tem gente que gosta do perfume, tem gente que não gosta. Ah, esse perfume é uma delícia. A gente, já não gostei, é muito adocicado. Minha mãe gosta de perfume masculino, odeia perfume feminino. Não entendo. Mas será que a gente sente os mesmos odores? Será que a gente sente os mesmos sabores? Porque cada um tem uma língua, né? E alguns, infelizmente, já destruíram a sua língua com muita coisa que não devia ter comido, ou porque fuma, e aí não sente o sabor do mesmo jeito. É ruim, né? Porque aí o Maurício eu sei que é um bom cozinheiro. Já até comi pratos que ele fez. Mas aí cozinha e aí oferece para a pessoa, e a pessoa, tá bom. O problema não está com a comida, com o tempero. Às vezes o problema está com quem? Com a língua da pessoa lá, que está destruída, que não sabe sentir o sabor direito. Então eu fico na dúvida, pensando, será que todos nós sentimos os mesmos odores, sentimos os mesmos sabores, ouvimos as coisas e... Porque tem interpretação de todo jeito. A gente ouve as coisas e um entende uma coisa, outro entende outra. Às vezes a gente pega esse livro e eu leio, eu entendo uma coisa e outra pessoa entende outra coisa. Por que isso acontece? Porque cada um mede com a sua régua. E a verdade é que quando a gente faz isso, a gente está entrando num território perigoso, porque no fundo, a gente não sabe certas coisas do que a gente está falando. Nós não sabemos tudo, nós não temos todas as informações. E vamos entender isso daqui a pouquinho, de uma maneira melhor. Porque nós somos limitados dos nossos 5 sentidos. Dizem que a mulher tem um sexto. É verdade? Tem sexto sentido? Tem. Uau! Tem mesmo?
Tem 7? O sétimo sentido eu não sei que as mulheres têm. Mas eu já ouvi falar do sexto sentido. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que tem um sexto sentido que é uma intuição. Que a mulher percebe coisa que o homem não percebe, né? Vê coisa que o homem não vê. Isso é verdade. Porque vê o mundo de uma maneira diferente. Mas o sexto sentido, para uma pessoa que tem o Espírito Santo, não é sexto sentido. É uma intuição muito forte que Deus coloca no coração e nessa a gente pode confiar. Então é muito importante você ter um relacionamento com Deus e ter o sexto sentido do Espírito Santo, que ele vai dar essa intuição para você e você pode seguir quando você tem um relacionamento íntimo com Deus. Mas os 5 sentidos que todo mundo tem funcionando não é igual. Então a gente não sabe exatamente como são as coisas. Por isso a gente não pode julgar. E Jesus disse, não julgue, senão vão julgar você. Fundo musical, fique tranquilo. Eu não sabia que já estava na hora do apelo. Vamos terminar, vamos orar. Tocou a música no final, né, da mensagem. Então, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. E depois nós vamos voltar nesse texto aqui, porque Jesus falou uma coisa muito interessante sobre o julgamento, né? A gente viu lá, Mateus 7, e ele fala de uma coisa até engraçada, porque ele diz aqui justamente nisso, ele diz assim, não julgueis para não serem julgados, né? Com a medida com que medidas te medirão. Aí ele fala assim, o que você está fazendo? Você está vendo um cisco no olho do teu irmão e você quer tirar e tem uma trave na frente do teu. E o povo deve ter rido na hora, porque a imagem é meio engraçada. E Jesus tinha senso de humor, viu? O pessoal acha que Jesus nunca sorriu, porque tem um texto que fala que ele chorou, não tem nenhum que fala que ele sorriu. Mas ele era uma pessoa feliz. Sabe qual é a prova bíblica de que ele era uma pessoa feliz? A prova foi que as crianças queriam vir abraçar ele, estar no colo dele, queriam a bênção, né? As mães trouxeram. Criança não fica perto de pessoa emburrada. Não fica, não gosta. Elas vão embora. Pessoa de cara fechada, pessoa que não é feliz, não atrai criança. O imã está invertido. Né? Não vai atrair, vai empurrar, vai afastar. Então, Jesus atraía crianças, você pode saber que ele era uma pessoa bem-humorada, tinha um sorriso no rosto. Então, e ele fala isso. Você está querendo tirar o cisco do olho do teu irmão, você tem uma trave diante dos teus olhos, e você acha que está vendo alguma coisa, tira a primeira trave do teu olho para você poder enxergar melhor e ajudar o outro. Quem é você? Aí tem outra frase que a gente fala, né? É um cego ajudando o outro. Quer dizer, ninguém vai sair do buraco. O sujo falando mal do lavado. Tem muita expressão. Resolve primeiro o teu problema para depois ajudar o outro. Por quê? Jesus está falando dos olhos aqui e da trave no olho, porque a verdade é o seguinte, escute essa frase. Nossos olhos mentem para nós. Nossos olhos mentem para nós. Você vê alguma coisa e você tem certeza do que está vendo, mas teus olhos estão mentindo para você. E aí é o problema do julgamento, porque na verdade a gente não sabe. A gente não sabe. Nossos olhos são mentirosos. E aí eu já posso entrar em alguns pontos aqui e falar, a gente vê uma pessoa na rua, e a gente julga a pessoa e pode dizer, essa pessoa é isso, aquilo, pela aparência que você está vendo, e os teus olhos estão mentindo para você, que ela não é nada daquilo. E tem gente que olha para você e julga você por uma atitude, uma palavra, alguma coisa, põe um rótulo em você, os olhos dessa pessoa estão mentindo para ela, porque você não é aquilo. E aí, como é bom quando a gente encontra pessoas que veem a gente além da imagem que a gente tem, da situação que a gente se encontra, do que elas estão vendo, e a gente tem que cuidar com isso. E é isso que Jesus está falando, não julgue as outras pessoas. Vou contar para vocês o dia que meus olhos mentiram para mim. Como eu falei, né, eu sou das antigas, isso aconteceu numa época que a maioria não era nem nascido, 1995. E seu pai nem sonhava em encontrar sua mãe para criar você, né, Gabriel? 95, Sofia. Isso não era nem projeto ainda. Era nem projeto. Ela confessou para mim que ela tem 23 anos. Falei para todo mundo, olha só. Nova, né? Então, 95, eu já tinha 21. E tinha saído do Brasil pela primeira vez. Primeira vez que eu saí da América do Sul, eu falei para vocês, para ir para onde? Para onde que eu fui? A primeira vez que eu saí. Peguei um avião, saí de São Paulo para Bruxelas. Vim para cá. Olha só, eu nunca imaginava que um dia ia morar aqui. Estou aqui, 9 anos, 2 meninos, um nascido aqui em Bruxelas. A gente mora fora de Bruxelas, todo dia que, quando chega na estrada, ele vê o monumento, os prédios e fala assim, papai, chegamos na cidade que eu nasci. A minha cidade. Caleb, a sua cidade, Bruxelas.
Vim para cá, e a gente fez uma viagem, porque teve um encontro da igreja na Holanda. Naquela época a gente falava errado, né? Falava Utrecht, da cidade que chama Utrecht. Coisa complicada. Ô, língua difícil. Vai aprender holandês para ver que é bom. E aí, estamos rodando e tal. E no final da viagem, 5 semanas, 4 moleques malucos. 2 de 21, 2 de 20 anos de idade. Risco tremendo de acontecer loucura, né, no caminho. Graças a Deus deu tudo certo. Alugamos um carro em Paris e rodamos 10 mil quilômetros de carro, mais outros de trem, de ônibus. E aí, terminamos em Paris. Últimos dias, chegamos em Paris. Todo mundo estudava teologia, ia ser pastor. Aí conseguimos ficar na igreja. Pedimos para autorização para ficar na igreja. E eu nem sei qual é a igreja lá, mas eu já falei com algumas pessoas, me falaram qual que é. E não tinha banheiro, eu me lembro. E brasileiro é o seguinte, né? A gente não é francês. Francês não tem banheiro, não tem chuveiro? Beleza, brasileiro não tem essa não. Eu tenho uma foto, não trouxe para mostrar para vocês, porque também ia ser muita vergonha. Tomando banho numa torneira, do lado da igreja, assim, ó. Um shampoo, sabonete e tal, um calção assim de banho e a torneira, assim, a gente tomou banho sentado, no verão, era verão. Tomamos banho ali na torneira, porque brasileiro não fica sem tomar banho, tem que tomar banho, nem que seja na torneira. Então, a gente chegou ali, ficamos ali, acho que de quinta até domingo. Quando era sexta-feira à tarde, na hora que o sol estava se pondo, eu estava com um amigo, a gente eram 4 amigos, né? 2 tinham saído, o Carlos e o Irã tinham saído dali, a gente estava no fundo da igreja ali do lado, só que a gente não tinha encontrado o pessoal, não sabia como eles eram, quem eram, a gente tinha conseguido ficar ali. E aí o Deni, que eu conversei com ele ontem, a gente bateu um papo ontem, o meu amigo Deni, a gente estava ali do lado da igreja, os nossos amigos saíram, e quando a gente olha para frente, o sol já estava quase se pondo, então estava na penumbra. Ainda estava claro, mas não estava claro o suficiente para ver tudo. E eles estavam na sombra. 3 homens começaram a vir na nossa direção. E eles eram escuros e estava escuro. Não deu para ver o rosto, não deu para ver quem era. Eu só vi os 3 vindo. Um deles com a bola de boliche embaixo do braço. O outro com uma faca na mão. E eu olhei para o Deni e falei, Deni, já era. Já era. Eles iam chegar, iam falar em francês assim, né? Perdeu o Playboy. Não sei nem como que fala em francês, perdeu o Playboy. Mas é isso que eles iam dizer, perdeu. E eu estava com essa carteira aqui, ó. Exatamente essa carteira. Essa carteira eu ganhei de uma tia. Quando eu fiz essa primeira viagem em 95, ela me deu, ela falou, coloca teu passaporte. Porque ela tem o tamanho certinho do passaporte. Está aqui, ó, até hoje. Hoje eu tenho 2, e os passaportes estão aqui. Esse aqui, por casamento, nunca pensei que ia virar italiano. Sou italiano, pode me chamar de Riccardo. E esse aqui, bonito, esse é o passaporte mais bonito do mundo. Então aqui, essa carteira mesmo, ela é muito boa, porque ela é de couro. Mas olha só como ela já está velhinha, porque eu não abro mão dela. Ela já viajou o mundo inteiro comigo, literalmente. E ela tem isso aqui, ó, que esse aqui é coisa de brasileiro. Você passa no cinto aqui e ela fica por dentro. Não tem como roubar, não tem como pegar. Mas o camarada vindo com a bola de boliche, o outro com a faca, eu falei, vai pegar. Aí eu peguei essa carteira, olhei para o Deni e falei, cara, terça-feira a gente está voltando para o Brasil, isso era sexta. Se roubar, o passaporte está aqui. O resto do dinheiro está aqui. Naquela época, esquece internet, telefone, coisa. A passagem era um pedaço de papel. Perdeu? Você perdeu a passagem estava aqui. Eu peguei essa carteira e falei para ele assim, ó, eu vou jogar lá em cima do telhado da igreja. Vou jogar, fazer assim, ó. E aí depois eu dou um jeito de pegar. Porque nem eu, nem eles, né? Pelo menos eles não pegam. Depois eu dou um jeito e pego. E eu já estava fazendo assim, ó. E eles foram chegando, e foram chegando, e foram chegando. E sabe aquela frase que a pessoa fala assim, você tem certeza que você viu isso mesmo? Aí a pessoa fala, lá no Brasil, fala assim, bem bonito, né? Eu vi com estes olhos que é a terra de comer. Isso é para dar uma ênfase assim, ó, para dizer, não, eu vi mesmo, mas eu vi, eu juro que eu vi. Eu vi com esses olhos que a terra é de comer. Eu vi, eu não vi. Estavam vindo lá, bola de boliche, faca na mão. Falei, pronto, vai roubar tudo. Quando eles chegaram mais perto e a luz do sol bateu neles, e eles saíram do escuro, adivinha? Não era uma bola de boliche. Era isso. Eu nunca tinha visto. Eu nasci num país que melancia é desse tamanho e tem uma lista preta, outra verde, e elas não são redondas, elas são assim, meio compridas assim, né? Meio...
Era isso que o camarada tinha embaixo do braço. Eram os irmãos da igreja. Gente boa, os caras. Chegaram, bateram um papo, aquela adrenalina que eu estava foi acalmando. A faca era para abrir a melancia. Abriram a melancia, deram para a gente. Vou dizer para vocês, foi a melancia mais gostosa que eu comi na minha vida. Depois daquele dia, não posso ver a melancia que eu fico doido. Eu falei, nossa, que fruta deliciosa. Que melancia gostosa foi aquela. Eu tinha visto com os meus olhos. Eu vi. Com esses olhos que a terra há de comer. Graças a Deus não comeu ainda, já faz tantos anos. Mas não era. Meus olhos mentiram para mim. Meus olhos mentiram para mim. Eu julguei e eu estava muito, mas muito enganado, muito errado no julgamento que eu estava fazendo. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Não julgueis, porque você não sabe. Você pensa que sabe, você não sabe. Olha, quando a gente vê um problema, uma situação, existe uma sequência de análise que a gente pode fazer. E eu vou ensinar para vocês como a gente faz. Isso eu aprendi nas minhas aulas do mestrado lá, que eu estou fazendo na França. Olha que interessante. Uma pessoa faz alguma coisa contra você, ou acontece um problema, uma situação qualquer uma. Você tem direito de analisar aquela situação, usando esse cérebro maravilhoso que Deus deu para você. Essa inteligência que você tem. Só que tem limite, e você tem que saber qual é o limite, para não passar desse limite que Jesus colocou nesse texto. Olha só, primeira coisa, você observa. Então você vai observar. Segunda coisa, você vai analisar a situação, ou a pessoa, ou o que aconteceu. Terceira coisa, aí você vai questionar, faça perguntas. E assim que você encontrar as respostas, aí você vai constatar. Ok? É isso aí, ó. Observar, analisar, questionar, constatar. Tudo isso você pode fazer. Não tem risco, você não vai pecar se você for até aí. O problema é que a gente vai além. E é isso que Jesus está dizendo para a gente não fazer aqui nesse texto, no Sermão da Montanha. A gente observa, vê a situação, observa, e tem gente que observa mais que outros. Tem gente que é observador, tem gente que não é. Eu, por exemplo, não sou. E eu sou casado com uma mulher que não passa nada pelos olhos dela, sem ela perceber. Observa tudo. E aí eu tenho um filho que é a mesma coisa. O moleque tem uma memória, o moleque não esquece. E ele pega tudo. Aí depois ele vai falando pra gente. Aí a Michelle, eu saio com eles pra rua, volto pra casa, ela fica tranquila, porque eles entregam tudo. Porque presta atenção em tudo. Se eu fizer alguma coisa errada, se eu disser alguma coisa errada, se acontecer alguma coisa, ela vai saber. Porque o moleque é observador, tá brincando aqui, ó, você acha que ele não tá sabendo tudo que está acontecendo, está ouvindo tudo, e ele vai repetir depois. Então, observar. As mulheres são mais observadoras que os homens, é verdade? É o tal do sexto sentido, ou esse já é o sétimo? Está por aí, né? Aí a gente analisa, você observa, vê o problema, vê a situação, vê a coisa e tal, aí você faz uma análise. Aí você chega a algumas conclusões, analisando, você analisa. Aí você questiona. Faça perguntas, faz um questionamento do que está acontecendo. E aí você constata, faz uma constatação. O problema é o que você vai fazer depois disso. Porque até aí, Jesus falou, você pode ir. Você não pode chegar no ponto do julgamento. O problema é que a maioria de nós, ou quem sabe todos nós, a maioria das pessoas, depois que observa alguma situação, uma pessoa, que ela analisa, questiona, constata, aí ela cai no problema que é sério, que ela interpreta. E aí é que começam os problemas. Porque a interpretação, cada um tem a sua. Como que eu interpretei o que meus olhos viram naquela situação? Meus olhos mentiram para mim. O problema não foi no que eu vi, na análise, no questionar e não ter constatado. Foi na interpretação do que eu estava vendo. E interpretação é uma coisa complicada, porque eu vou dizer para vocês, eu não sei vocês da escola, quem está estudando aí ainda, na minha época, tinha uma coisa nas aulas de português, eu detestava, que chamava interpretação de texto. A gente quer fugir dessa aula, né? Vou falar uma coisa para vocês, tinha que ter mais daquela aula. As pessoas não podem fugir daquela aula. Porque aquilo é muito importante para ajudar a desenvolver na nossa mente, no nosso cérebro, a capacidade de entender o que as pessoas estão dizendo. Você lê um texto, o autor tinha alguma coisa em mente. Alguns textos são mais complexos, mais complicados e tal. E aí, na interpretação de texto, na aula, o professor ali ajudando, de português, vai ajudar você a decifrar algumas coisas que estão entre linhas.
A Bíblia é cheia de coisa entre linhas. E tem gente que não consegue interpretar esse texto. E eu converso com a minha esposa, e acontece tanto na igreja, e acontece na vida. Você diz uma coisa e a pessoa entende outra. E aí eu falo para minha esposa, fugiu da aula de interpretação de texto. Porque não conseguiu entender, não consegue entender. Já aconteceu com você? Você diz uma coisa, a pessoa entende outra. E tem o problema da literalidade no que a gente diz. Tinha um professor que falou isso. Porque eu estou falando do Brasil, porque em outras culturas é um pouco diferente. Mas no Brasil a gente tem expressões. Quer ver? Se eu disser para vocês assim, eu não gosto de escovar os dentes. O que todo mundo entendeu com o que eu disse? O que você entende? Se eu falar, eu não gosto de escovar os dentes. O que a gente entende? Que eu não escovo os dentes. Eu falei que eu não escovo? Eu não falei que eu não escovo, eu falei que eu não gosto. E eu poderia dizer, apesar de não gostar, todos os dias eu escovo após cada refeição. Inclusive de manhã, quando eu acordo, e à noite antes de dormir. Poderia dizer isso. Mas a gente interpreta. Mas a pessoa falou, eu não gosto, mas a gente não escova. Porque é uma questão da expressão, da cultura. Mas não foi isso que disse. E aí a gente tem muito problema com português, né? Cadê os portugueses aqui? Tem português? Cadê? Além da Sofia, Raquel, tem mais alguém? Os portugueses para os brasileiros são muito engraçados. E acontece muita situação engraçada. Porque os portugueses, o europeu em geral, mas o português tem muito isso. O português é literal. É muito literal. Ele fala coisa e fica muito engraçado para o brasileiro. E a gente se ofende com o português. Né? Já vi tanta história em restaurante em Lisboa, uma melhor que a outra. Né? Tava lá, a pessoa está no restaurante, ela come o prato, está comendo ali e tal, achando gostoso. Aí vem o garçom. Quem que é o cozinheiro? Ah, está ali. Aí fala, uma delícia esse prato, parabéns. Parabéns por quê? Não é meu aniversário? Essa é a resposta do português. Aí se ofende, porque acha que foi uma... Né? Chega o garçom, né? O garçom, né? Chega lá no restaurante com o prato e fala assim, quem pediu esse café? Aí a pessoa fala, eu pedi chá. Aí o português diz assim, não foi isso que eu perguntei. É ou não é? Português é assim, porque são literais. E o brasileiro é todo cheio de... Né? E aí acho que é mal educado. Não é, eles são literais. E a lista é grande de história com essa coisa. E aí vem o problema da interpretação. Aí já interpreta isso como uma má educação, ou que está ofendendo. Não é a cultura. É ou não é? As portuguesas. Não é assim? Português é literal. Né? A minha querida Rosa Suzana, já levei cada uma aqui que vocês não fazem ideia, porque a gente convive, mas já estou acostumado, porque eu já entendo. Eu já sei que... E a brincadeira dela e as piadas dela, tem que saber. Porque ela fala assim algumas coisas bem... Mas não é para ofender, não. É uma das pessoas mais queridas, carinhosas, amáveis que eu conheço. Só que quem não conhece vai se ofender, porque tem a questão de interpretar, e aí você tem que entender. E Jesus falou, olha, não vá para o próximo passo. Não vá além de constatar. E eu vou explicar para vocês por que tem que parar ali. Interpretar é um problema, porque a gente não sabe. E aí tem a história do astronauta. Essa aí é uma história interessante, uma piada. Mas ajuda a gente a entender, porque acontece tanto. O camarada estava andando pela rua, o outro estava na janela da casa, ele passou e falou assim, aê, astronauta! E foi embora. Aí o outro ficou lá pensando. O que ele fez? Ele observou, analisou, questionou, constatou e interpretou. Sabe o que ele interpretou? Ele falou, por que ele me chamou de astronauta? Ficou pensando. Aí ele falou, astronauta, astronomia. Quem mia é o gato vai atrás do rato. O rato come queijo, queijo vem do leite, o leite vem da vaca, a vaca é a mulher do touro. Tá aí, me chamou de corno. Interpretou tudo errado. Mas tem gente que é assim, não é? Você fala uma coisa... E aí a pessoa interpreta tudo errado e vai entender outra coisa que você não falou. Você não falou nada daquele assunto. Não sai nem chama ninguém de astronauta por aí, tá? Mas tem gente que é assim. Interpreta errado. Então Jesus falou, não julgueis. Porque depois que a gente interpreta, a gente faz o quê? Julga, porque todo mundo é juiz. Pega o martelo, bate, e o pior, depois de julgar... Porque se parasse aí, faz o quê? Condena. E aí condena. Olha, analisa,
faz tudo isso aí, interpreta da sua maneira, julga e condena. E isso não cabe a nós. Só Deus, porque Deus conhece o coração. E eu não conheço o coração. Deus está mais preocupado com a intenção do que naquilo que as pessoas fazem ou dizem, do que o que realmente elas fazem ou dizem. Porque a gente olha de fora, a gente não sabe o que está por trás. Tem tanta intenção. Né? Tem uma história que me chocou, me marcou muito. Verídica, aconteceu nos Estados Unidos muito tempo atrás. Era um meio da semana, tinha esse cristão, esse crente, que foi à noite no culto de oração na igreja, estava com a Bíblia debaixo do braço, voltando para casa. Quando ele está no caminho para casa, ele tinha que passar por uma ponte. Já era tarde, depois de 10 da noite. Quando ele chega na ponte, ele vê um homem caído no chão, sangrando, com uma faca cravada no peito. O que ele fez? Ele chegou do lado do homem, se ajoelhou, tentou ajudar, colocou a Bíblia do lado, se apoiou, colocou a mão no peito dele, colocou a mão na faca e tirou a faca, tentando ajudar a pessoa. Nessa hora, uma senhora que morava na casa da esquina, de frente para a ponte, estava fechando a janela e viu. No outro dia, a polícia chegou para investigar, começou a perguntar e ela falou a famosa frase: eu vi com estes olhos que a terra é de comer. Foi o fulano, aquele crente, com a Bíblia. Eu vi um momento, e ela viu ou não viu? Viu. Pior que viu. O momento que ele tirou a faca, foi ele. Foi julgado, condenado. O que aconteceu? Perdeu a esposa, perdeu as 2 filhas, perdeu o trabalho, perdeu o nome, a reputação, perdeu tudo. Preso por não sei quantos anos. 13 anos depois, apareceu um homem na cidade, que na época era um adolescente. E geralmente o criminoso volta à cena do crime. Uns para reviver, outros para descobrir o que aconteceu, e esse rapaz tinha se convertido. E ele estava com remorso. E ele voltou. E ele foi perguntar e pesquisar o que aconteceu do crime da ponte. E quando ele descobriu quem estava preso no lugar dele, ele foi na delegacia e confessou. Porque ele era um rapaz que passava necessidades. E uma das poucas pessoas na cidade que ajudavam ele era aquele homem. E agora ele estava preso. Ele foi lá e confessou o crime, contou tudo o que aconteceu. O homem foi liberto, ele foi preso. Agora, quem devolve para aquele homem a esposa, as filhas, a reputação, o nome, o trabalho, o dinheiro, a casa, a vida? 13 anos que ele ficou preso, inocente. Tem como devolver? Tem como reparar? Porque alguém falou, eu vi. A pessoa julgou, foi testemunha de uma coisa que ela viu, mas não era verdade. Então a gente não pode julgar. A gente não pode julgar, porque você vê alguém fazendo alguma coisa errada, e aí você tem que usar de uma certa coisa que a gente não tem, mas vem do Espírito Santo, vem de Deus. Você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, é possível que aquela pessoa fez aquilo errado e naquele momento o Espírito Santo está trabalhando na mente dela e ela se arrependa daquilo que ela fez? É ou não é possível? Aí eu vou destruir a vida daquela pessoa? Vou contar, vou dizer, vou espalhar? A gente tem que pensar que existe essa possibilidade. Porque existe essa possibilidade, a gente tem que sempre ir pelo lado da misericórdia, do amor, da bondade. Outra, hoje é a pessoa que está sendo mal julgada, amanhã é você. Como você quer ser tratado quando você estiver numa situação como essa? Porque todos nós erramos. Todo mundo escorrega e acontece. Como que eu vou julgar? Como que eu vou julgar as pessoas? Então Jesus falou para nós o seguinte: você pode observar, analisar, questionar e constatar. Chegou ali, você para. Não tente interpretar, porque você, na maioria das vezes, vai errar. A sua interpretação está errada. Porque a gente não sabe. Não sabe o que está na mente e no coração das pessoas. Não julgue e muito menos condene. Quando você chega no constatar, constatou, essa pessoa está com problema, essa pessoa tem problema, o que ela fez foi errado. Aí é a hora de orar por ela. Jesus falou assim sobre profetas, mas serve para qualquer pessoa. Ele falou assim:
Você viu uma pessoa errada, você viu alguma coisa acontecendo, aí ele diz assim, ó, você quer saber do caráter da pessoa? Você vai dizer assim, pelos seus frutos conhecereis. Jesus não falou, pelos seus frutos julgareis. Pelos seus frutos condenareis. Ele não falou isso. Ele falou, pelos frutos conhecereis. Conhecer o fruto não é bom o fruto? Aí o que você faz? Aí você sabe que a pessoa precisa de ajuda. Descobriu? Então ora por ela. Ajude ela. Apoie ela. Busque o bem dessa pessoa. Não é para ver os frutos e condenar. É para ver os frutos e agora sabe que tem que orar o dobro por essa pessoa. Tem que interceder por ela. Tem que lutar por ela. Tem que ajudar ela. Tem que apoiar ela. É isso que Jesus falou. Então, constatou, não vá para interpretar e nem para condenar, para julgar e condenar. Pare ali. Não caia nesse pecado. Porque crimes terríveis acontecem, são feitos quando a gente julga e condena as pessoas. E aí o pior, né? Vem a fofoca. E aí passa adiante. E que passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, e passa para outra pessoa. E no fim do dia, a pessoa está com a vida destruída. Porque alguém falou que viu, ela interpretou, julgou e condenou. E aí destruiu a vida de uma pessoa. A gente não pode jamais cair nessa cilada. E por isso que Jesus alertou dessa maneira. Então, não seja você um meio pelo qual as pessoas têm a sua vida destruída, mas seja uma bênção na vida das pessoas. Leve para elas paz, bondade, generosidade, misericórdia. O amor de Deus, ele se divide em duas partes. O amor de Deus é justiça e o amor de Deus se divide na parte do amor, divide em misericórdia e graça. E nós precisamos exercitar esse amor. Olha só, é fácil gravar essas palavras. Misericórdia e graça. Por quê? Porque graça é quando eu recebo uma coisa que eu não mereço. Uma coisa boa que eu não mereço. A salvação é a graça de Deus. A vida eterna é a graça de Deus. O perdão dos meus pecados é a graça de Deus. E a outra parte do amor de Deus é a misericórdia. Misericórdia é eu não recebo aquilo que eu mereço. Eu mereço morte eterna, mas Ele pagou o preço por mim. Eu mereço sofrer, Ele sofreu no meu lugar. Eu mereço ser desprezado pelo que eu disse, pelo que eu fiz, mas Ele me abraça, me aceita. Essa é a misericórdia de Deus. Então, a graça e a misericórdia a gente tem que exercitar todo dia, em cada relacionamento. Com a família, com os amigos, com as pessoas que estão na rua que a gente não conhece. Às vezes você tem que usar da graça, às vezes você tem que usar da misericórdia. E da maneira que a gente trata as pessoas, demonstra quem está no nosso coração. E aí Jesus vai tratar a gente da mesma maneira. Porque Ele não falou? Da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Da maneira que você medir, você vai ser medido. E se você medir com amor, que é com graça e misericórdia, Jesus também vai usar na sua vida de graça e misericórdia. Que coisa maravilhosa. Quando Jesus pega a gente no colo e fala, você não merece, mas eu vou dar para você mesmo assim. E aquilo de ruim que você merecia, Ele fala, você não vai receber essa punição. Eu recebo no seu lugar. Que coisa maravilhosa. Então Jesus falou assim, de graça recebeste, de graça dai. Passa para frente. Deus te deu perdão? Perdoa também. Falando nisso, semana que vem, qual que é o tema? Então você não pode perder. Porque o perdão é isso. De graça a gente recebe, de graça a gente passa para frente. E aí a gente tem que ter misericórdia das pessoas. A gente vai estudar esse assunto na semana que vem. Eu quero orar com você nesse momento. Se você quiser vir aqui, porque aqui já virou tradição. Esse é o local da oração. Se quiser ficar aí, pode ficar. Porque às vezes vai gastar muito a sola do sapato, né? Andar 5 metros. Não tem problema, você pode ficar aí. Hoje eu estou abusando, né? Mas se você quiser vir aqui, você venha, que a gente vai orar, pedindo para Deus, primeiro, dar para a gente os olhos dele, para a gente poder ver direito as coisas, porque os nossos olhos mentem para nós. Mas mesmo que a gente veja mal, que não julguemos e condenemos as pessoas, que a gente possa olhar e deixar o julgamento. Quem vai fazer é Jesus, porque Ele não erra no julgamento dele, Ele acerta. E semana passada a gente viu o que Ele faz. Quando a pessoa merece uma repreensão, Ele dá. E é para o bem dela. Ela sai transformada depois daquela repreensão que Jesus dá. Então a gente coloca nas mãos dele. Não cabe a nós julgar e condenar ninguém.
Vamos orar. Você que está aí pode ficar de pé. E assim a gente vai pedir a bênção de Deus, ajudando a gente a ter uma visão melhor. Nosso Deus, nosso Pai, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos que nos ajude a ser mais como Jesus, que olhava para as pessoas e via muito além do que estava ali diante dos olhos. Ele viu o coração e ele sabia que as pessoas, apesar do que fazem, do que dizem, das atitudes, elas são pessoas que têm o desejo de ter o Teu amor. E a gente precisa dar chance para elas descobrirem esse amor, antes de julgar e condenar. O julgamento cabe a Ti e não a nós. Por isso, nos ajude a exercer o Teu amor, a graça e a misericórdia em cada relacionamento nosso. Que sejam relacionamentos onde demonstremos bondade, aceitação, que nós possamos ter muita paciência com aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós também vamos precisar dessa paciência quando nós errarmos. Então, Senhor, nós pedimos que ajude-nos a não julgar. Quando nós analisarmos uma situação e chegarmos a algumas conclusões e constatarmos alguns problemas, não vamos deixar a interpretação contigo, porque a gente não entende, não sabe o que está por trás daquilo. A gente não quer julgar e condenar ninguém, como nós não queremos ser julgados e condenados. Abençoe a cada um de nós para seguirmos o exemplo de Jesus, o modelo que Ele nos ensinou e nos deu. E dessa maneira, nós possamos levar esse amor a todos que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, durante a semana. Abençoe a cada um que veio aqui hoje e aqueles que estão em casa acompanhando online agora ou que vão assistir depois essa mensagem, que ela possa realmente fazer a diferença na nossa vida, possamos refletir e pensar mais nos relacionamentos que temos. Nós pedimos por essas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém.